Passa a palavra ao eminente representante da Paraíba, estado que, juntamente com Minas Gerais e Rio Grande do Sul, empunharam a Revolução de 1930. Nego. Deputado Gervásio Maia, PSB da Paraíba. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil, eu ouvi a fala de muitos colegas nesse longo debate que trata sobre a reforma da Previdência, senhor presidente. Mas eu tenho me perguntado, desde o dia 1º de janeiro, quando Bolsonaro assumiu a presidência da República, de que lado ele, na verdade, está. Porque primeiro mandou a medida provisória para cá, 871, que é um verdadeiro golpe, também na classe trabalhadora. Nós vamos, logo mais, tratar sobre isso. Depois, ainda no dia de ontem, anuncia o fim de vários conselhos federais, que é uma ferramenta extraordinária de interação do povo com qualquer governante, até para garantir a tomada segura de qualquer decisão. Ou seja, o governo afastando o povo do poder. Ainda ontem anunciou aquilo que tinha sido uma conquista gradativa, naturalmente, que era exatamente a questão do aumento do salário mínimo, congelando o salário mínimo, estabelecendo uma pífia economia para o ano que vem. Isso está na LDO e também será alvo de debate aqui na casa. A tal da reforma da Previdência é uma das maiores mentiras contadas nas últimas décadas. E o pior, Camilo Capiberibe, tem um bocado de gente acreditando nessa mentira. O que existe, Brasil, é que as contas públicas estão necessitando de ajustes e nós só temos dois caminhos. Nós não temos três caminhos, nós só temos dois. Nós só temos duas alternativas. Uma, ela é extremamente justa, que a gente lá atrás, há 30 anos atrás, na nossa Constituição Federal, que lá quando o Congresso Nacional aprovou, colocou lá que as grandes fortunas seriam tributadas. Presente aos ricos do Brasil, 30 anos de presente aos ricos do Brasil. Pois bem, este seria o caminho mais justo. Depois de 30 anos, olhar para 26 mil contribuintes e dizer, já esperamos demais, o Brasil não aguenta. Vocês agora vão ter que participar do bolo de arrecadação do Brasil. Apenas 26 mil contribuintes, senhor presidente, num Brasil de 200 milhões de habitantes. Mas não, o caminho escolhido pelo presidente Bolsonaro, é o de tirar mais uma vez dos pobres. Porque ele já mostrou qual é o lado que ele está. Ele está do lado dos ricos. E ele não quer regulamentar aquilo que está na Constituição. Ele quer tirar da Previdência um dos instrumentos mais poderosos aprovados nesta casa, a Seguridade Social. O grande problema, senhor presidente, reside no caos que virá pela frente. Tirar de 92% dos mais pobres, dos que menos ganham, para equilibrar as contas do Brasil, é uma tremenda injustiça. Eu disse isso na semana passada, que não iria e nem vou votar essa reforma, porque votar essa reforma é sujar as mãos de sangue. Porque pessoas vão passar fome, pessoas vão viver um tempo de miséria, como nunca se viu ao longo de algumas décadas no Brasil. Porque de 1988 para cá, muita coisa mudou, principalmente naqueles que moram e residem nos lugares mais pobres do Brasil. Levantando informações, senhor presidente, nós chegamos ao seguinte dado: 71% do Brasil, dos municípios do Brasil, recebem mais dinheiro da Seguridade Social, da Previdência, na conta dos aposentados nos municípios, do que o FPM de 71% dos municípios. Lá na Paraíba, meu estado, por exemplo, o município de Aroeiras, na conta dos beneficiários da Previdência, todo mês, no mês de março, 5.299.000. Sabe quanto entrou lá, deputado Camilo?
Do FPM, 1.100.000 reais. Se a reforma for aprovada, Aroeiras vai perder mais de um FPM por mês, 1.300.000, que vai impactar, sabe quem, senhor presidente? A economia local. A farmácia vai fechar, o mercadinho vai fechar, a feira livre vai se acabar. Será um novo tempo, mas o tempo de pobreza no Brasil. Citando outro município, o município de Boqueirão, 4,5 milhões no mês de março na conta dos aposentados. FPM, apenas 1.100.000. Sabe quanto lá eles perderão? Mais do que o FPM, 1.125.000 reais. Catolé do Rocha, 8 milhões por mês, 8.200.000 reais na conta dos aposentados. E o FPM, apenas 1.289.000 reais. Se a reforma for aprovada, vai perder 2 milhões todo mês. É muita grana, é muito dinheiro saindo da economia dos municípios mais necessitados do Brasil. E por fim, Itaporanga, 5.200.000 reais na conta dos aposentados todo mês, senhor presidente. Itaporanga tem um FPM mensal de 1.100.000. Perderá 1.300.000 todo mês se a reforma for aprovada. É realmente uma conta preocupante. Mas alguns falaram aqui no andar de cima, no andar de baixo. O Paulo Guedes veio aqui, se irritou, deu aqui um ataque histérico, agressivo, porque alguém falou no tal do Tchutchuca, que eu nem sabia o que era e descobri depois. Pois é, ele se irritou por uma razão muito simples. Ele veio aqui e contou um monte de mentiras. Ele jogou para o Brasil que o problema, senhor presidente, dos estados reside na aprovação da reforma da Previdência. É mentira. O déficit da Previdência Estadual na Paraíba gira em torno de 100 milhões de reais por mês. 100 milhões de reais. Se a reforma da Previdência for aprovada e lá a alíquota for aumentada na PBPrev, que é o Instituto de Previdência Estadual, vai minimizar em 6 milhões de reais por mês. A joia da coroa, senhor presidente. E dessa daí o banqueiro do Paulo Guedes não vai abrir mão nunca. Nunca. Que é a preservação dos bancos, a quem ele verdadeiramente representa. O jogo é sórdido. O jogo é sujo. E o que nós não poderemos aceitar, eu particularmente ao lado do meu partido, o PSB, nós não aceitaremos. É por isso que apresentamos um voto em separado. 19 inconstitucionalidades. Essa matéria ela vai ser pautada na comissão especial. Mas eu tenho certeza, senhor presidente, que só tem uma coisa que eu não me permitirei. Deixar de contar o que estou contando aqui agora na Comissão de Justiça, às 11h08 da noite. Sabe por quê? Porque a reforma certamente passará. Mas eu espero que o povo brasileiro não se engane com o que virá pela frente. Será indiscutivelmente um tempo terrível, de tristeza, de fome, de desigualdade social, senhor presidente. Eu venho de uma geração, e olhe que eu não sou tão velho assim. Eu me lembro, antes de 1988, na minha juventude, quando a gente chegava num município do interior do Nordeste, o comércio girava em torno de bodegas, as prateleiras de tábua. O comércio não existia. Se chovesse, tinha fartura. Se não chovesse, tinha fome. E de forma gradativa, a Seguridade Social estabeleceu um novo tempo de igualdade social no Brasil. E é isso que o governo Bolsonaro nitidamente quer acabar. Porque ele está, senhor presidente, por todas as atitudes tomadas até agora, do lado dos ricos. Ele não está ao lado da pobreza do Brasil. É um Brasil de 200 milhões de habitantes. Eu só digo uma coisa, Camilo Capiberibe, você que mora numa região também, que a seguridade tem uma importância muito grande. Quem participar da votação da reforma da Previdência vai ter dificuldade de andar nas ruas. Sabe por quê, senhor presidente? Porque será um dos maiores golpes perpetrados na população mais carente do Brasil. E nós, que integramos a bancada da oposição, nós que integramos o PSB, com 32 deputados, nós não vamos participar dessa vergonha nacional. O Congresso representa o povo. Os que aqui estão em outubro passado foram eleitos para isso. Mas eu ainda peço a Deus, temente a Deus que sou e espero que todos sejam, que essa reforma não passe. Essa reforma não pode passar
pelo futuro das próximas gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu não participarei dessa história negra do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gervásio. Se fosse negra, seria linda. Com a Essa palavra. página